Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar, é óbvio, sobre o Banco do Brasil, que divulgou um dos piores resultados da história, um lucro que despencou mais de 60%. E adivinha o que aconteceu com as ações? Enquanto todo mundo esperava que elas iam cair, chegar lá no seu fundo, as ações subiram mais de 4% somente aí na última semana. E na sexta-feira, dia 14 de agosto, as ações da BBAS3 registraram o maior volume de negociações na Bolsa de Valores brasileira. Então, isso mesmo, gente. Enquanto todo mundo estava esperando que as ações do Banco do Brasil fossem despencar, havia muitas pessoas comprando e vendendo essas ações, enquanto os números dos relatórios eram realmente aí desanimadores. Mas nesse vídeo eu quero esclarecer para vocês esse paradoxo do mercado. Por que as ações do Banco do Brasil estão subindo enquanto elas deveriam despencar justamente por conta dos resultados? O que os investidores estão vendo que os analistas e as casas de análise aí não estão? E principalmente, o que pode acontecer daqui para frente, os possíveis cenários? Eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e dessa análise, não esquece de se inscrever no canal, verifica lá o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana e também deixa aquele like se esse vídeo agregar algo para você e vamos lá conferir o conteúdo. Então, começando aqui pelo relatório que a gente já tem aqui, eu baixei ele no meu computador, que é o relatório sobre o segundo trimestre agora de 2025. A gente tem aqui alguns números muito interessantes que eu quero mostrar para vocês. O lucro líquido de 3,8 bilhões, que foi 60% abaixo do ano de 2024, por exemplo. O ROI que despencou de 21,6% para 8,4%. A inadimplência também que explodiu, que foi para casa dos 4,21%. Aí mais de 121 pontos na base de cálculos aí da empresa. E o custo do crédito também subiu de 23,6 para 15,9 bilhões. O índice de eficiência piorou bastante, 47%. E sim, pessoal, esses números aqui realmente são muito ruins e o consenso do mercado, que o mercado esperava, era que fosse de 4,99 bilhões de lucro, e isso veio bem abaixo, como eu já falei para vocês, de 3,8, ficou 23% abaixo das expectativas do mercado. Então, para vocês terem noção, por exemplo, o ROI, que era de 8,4 e está muito abaixo da média do setor, que gira mais ou menos em torno de 15%. Então, o Banco do Brasil está perdendo competitividade em relação a esses números que a gente tem até então. E por que as ações da BBAS3 tiveram um maior volume de negociações nessa sexta-feira? Eu identifiquei aqui pesquisando material, olhando matéria sobre casas de análise, e eu trouxe tudo isso aqui para vocês, 5 razões principais para essas ações aí estarem disparando nos preços, mesmo diante de toda essa situação que não está fácil para o Banco do Brasil. E uma das primeiras razões já está aqui na tela para vocês verem no gráfico que eu já estava mostrando. Se a gente olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses, as ações elas haviam caído ali, ó, mais de 27% nesse período de um ano. Então o mercado ele já estava ali precificando, né, resultados ruins. Então quando o mercado espera o pior e vem algo às vezes um pouco menos pior do que aquilo que eles estão esperando, às vezes a ação acaba subindo. Então esse é um dos primeiros motivos. O segundo motivo é que a presidente Tarciana Medeiros foi brutalmente honesta na teleconferência. Eu até pesquisei também informações sobre a teleconferência de ontem. Para você que é investidor e não sabe, todas as vezes que tem o relatório do Banco do Brasil, logo no outro dia seguinte eles já fazem aí uma videoconferência, né, teleconferência, como você quiser chamar, para divulgar esses resultados e explicar melhor para o mercado, certo? Então, nessa teleconferência, ela disse que o terceiro trimestre, provavelmente os resultados seriam ainda piores do que esse do segundo trimestre, mas ela falou que lá pelo quarto trimestre já começa a aparecer uma leve recuperação, em que 2026 seria o ano da recuperação aí do Banco do Brasil. Então, ela sendo bem honesta com o mercado, isso passa transparência e confiança também para os investidores, e esse pode ter sido um motivo das ações também estarem subindo. Em terceiro lugar, a gente tem aqui também a questão do guidance. Então, o Banco do Brasil, ele cortou a projeção de lucro para 2025, que era de 41 bilhões, para na casa dos 20 a 25 bilhões. Então, parece bem ruim, não é mesmo? Mas alguns analistas já esperavam cortes ainda maiores que isso. Então, o guidance, ele deu um piso ali para as expectativas do mercado. Então, isso também trouxe um pouco mais de segurança.
quarto lugar, a gente tem a questão aqui do valuation que fica atrativo. Então, com P sobre VP, como vocês conseguem ver aqui, de 0,65 e com PL na casa do 7,46, a BBAS3 está negociando com um desconto gigante. Então, para investidores, principalmente de longo prazo, isso pode ser uma oportunidade aí única no mercado que a gente não vê, por exemplo, desde a época da Dilma. E a quinta razão, a gente tem aqui a questão do índice de capital principal, que está na casa dos 10,97%. Isso mostra que o banco, gente, ele tem solidez para enfrentar esse tipo de crise que é extremamente normal. Toda empresa passa por esse tipo de cenário em algum momento da vida, né, dessa empresa. Então, não quer dizer que o banco vai quebrar só porque ele está com uma crise. É uma questão de tempo para ele se recuperar, até porque é uma empresa centenária que já passou por crises piores que essa e conseguiu aí se reerguer ao longo do tempo e mostrar resultados, sem esquecer que o Banco do Brasil ainda assim é um dos maiores pagadores de dividendos que a gente tem na Bolsa Brasileira. Vamos falar sobre o que realmente importa, o que pode acontecer com a BBAS3, né, nas próximas semanas e nos próximos meses, quais cenários a gente pode esperar. E aqui eu vou trazer algumas notícias que eu acho que é importante eu trazer, que eu dou destaque para vocês e que realmente pode mudar todo esse cenário macroeconômico e pode ser que venha a beneficiar ou mesmo prejudicar os resultados do Banco do Brasil diante do que a gente já sabe que a carteira de agro é majoritária na carteira aí de crédito do Banco do Brasil. Então, a primeira notícia que a gente tem aqui, gente, é que o Brasil prevê a safra recorde de grãos, mas quase 40% da colheita não tem aonde ser estocada. Então, infelizmente, falta infraestrutura para os agricultores, mas isso não impede de que a safra seja recorde, trazendo aqui 345 milhões de toneladas, gente. Então, realmente, o agro ele é uma máquina no Brasil e traz excelentes resultados, certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que avaliar, que eu acho bem interessante. O segundo é a questão do tarifaço do Donald Trump. Sim, ele vai impactar também algumas áreas do agro, não é o agro como um todo, mas a gente tem aqui alguns pontos que também podem trazer aí um pouco de dificuldades para os produtores, e a gente tem aqui entre eles produtores de café, carne bovina e pescados, também tem outros produtos que eu não falei aqui, mas isso também pode ser um empecilho e trazer algum tipo de resultado negativo. Então, diante dessas notícias que eu trouxe aqui para vocês, para a gente dar uma pincelada aí no cenário macroeconômico, agora eu vou trazer aqui 3 cenários que eu acho que podem acontecer e que eu vi também a respeito desses cenários nas casas de análise, e eu trouxe isso aqui para vocês no vídeo. Então, o mercado, gente, ele percebe que a recuperação ela vai demorar um pouco mais do que o esperado, e o terceiro trimestre ele vai ser ainda pior, como a própria CEO admitiu, certo, gente? Então, as ações elas podem ficar aí na casa dos 17 a 18, testando as mínimas históricas. Então, esse é o primeiro cenário aí, e tem uma probabilidade de mais ou menos 40% disso acontecer. Agora a gente vai trabalhar com o segundo cenário, com uma probabilidade aí de 45%. Então, se os investidores comprarem essa tese de que 2025, por exemplo, é um ano de reajuste e 2026 vai ser o ano de recuperação das ações do Banco do Brasil, a ação ela pode ficar lateralizada. Então, ela pode girar na casa dos R$ 19 a 23, aguardando os sinais concretos de que realmente essa melhoria vai acontecer. E no terceiro cenário aí, com 15% de probabilidade, se o agronegócio se recuperar mais rápido do que o esperado, a inadimplência ela pode se estabilizar, e o quarto trimestre a ação pode disparar na casa dos R$ 25 a R$ 28 mais ou menos, tá? Lembrando, gente, que eu não sou nenhuma analista, tá? Isso aqui são dados que eu trago aí de casas de análise e de vários materiais que eu colho na internet, trago aqui tudo para vocês ficarem bem informados, certo? Agora, os principais pontos para a gente ficar de olho vai ser os dados do agronegócio. Então, a safra de 2025 e 2026 vai ser crucial para os resultados do Banco do Brasil. A inadimplência também do terceiro trimestre, se vier acima de 4,5, isso é um sinal vermelho que a gente precisa ficar de olho. E também tem a política de dividendos, então qualquer corte adicional na política de dividendos realmente vai derrubar as ações. E em quinto, a gente tem a questão também do cenário macroeconômico que a gente precisa acompanhar. Então, a taxa de juros, ver se ela realmente vai começar a cair aí o ano que vem, e o crescimento econômico. Então,
Então, tudo isso pesa e a gente precisa olhar esses 4 fatores de perto. E aqui vai uma dica para quem quer se especializar um pouco mais nesse mundo dos investimentos. Então, se você quiser analisar por conta própria o resultado do relatório do Banco do Brasil, eu acho que uma das páginas mais importantes aí é o sumário de lucro, que vai falar lá sobre os 3,8 bilhões, que eu acho interessante, a questão da inadimplência por segmento e também a tabela comparativa com todos os indicadores. Essas 3 páginas aí, gente, vai resumir basicamente tudo que vocês precisam saber sobre a real situação do Banco do Brasil. E assim você não precisa depender da análise de ninguém, somente da sua mesma. Para quem tem Banco do Brasil aí na carteira, tá pensando, né, em aumentar a posição, o ideal seria que você fosse comprando aos poucos, né? Porque a gente não sabe quais vão ser as mínimas e é impossível prever o mercado. Então não tem como a gente saber se as ações vão continuar disparando, se elas vão cair de vez e quanto elas vão cair. Então, às vezes, se você tem um caixa disponível, vale a pena ir comprando aos poucos. Se essa ação já está abaixo do seu preço médio, então realmente você pode ir aproveitando e comprando aos poucos, nem gastar todo o seu caixa para depois, se cair mais, você não conseguir aproveitar o menor preço e nem também deixar de comprar esperando cair o menor preço e de repente não conseguir aproveitar nada. Então, o ideal é ir comprando aos poucos, tá? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem venda, tá, gente? Eu tô só mostrando aqui para vocês todo um material didático e aí vale você analisar e fazer aí a sua própria análise de portfólio, certo? Então, só recapitulando, guarda aí essas datas que são muito importantes. Setembro, a gente tem os dados da safra de 2025-2026, outubro, a gente tem os resultados do terceiro trimestre, o que já esperamos aí que vai ser um resultado pior. Dezembro, a gente tem os primeiros sinais de recuperação, talvez, e 2026 aí o ano da recuperação, se tudo der certo. E agora, pessoal, o que que vocês acham de todas essas informações que eu passei aqui para vocês? Realmente vocês acreditam na recuperação do Banco do Brasil ou vocês acham que isso é uma pegadinha e que realmente em 2026 ainda não vai ser o ano da recuperação das ações da BBASA3? Deixem aqui nos seus comentários para eu saber se vocês estão comprando, se vocês vão esperar cair mais, o que que vocês vão fazer. Se esse vídeo aqui te esclareceu as dúvidas que você tinha, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e a gente se vê até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem, pessoal. Tchau!